Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre O Assassino Confesso. Mais uma minissérie documental sobre serial killers na Netflix. Eu tô meio ressabiado que a Netflix está se autopromovendo com essas séries com relação a Mindhunter. Mindhunter pra mim é o que tem de melhor na Netflix. E é justamente sobre a gênese dessa coisa toda. E aí tem tido esse monte de série documental, né? Minisséries, no caso agora, esse do Harry Lee Lucas, são 5 episódios, que incita essa curiosidade, né? Caso você já tenha ouvido falar ou tenha interesse nesse tópico, ou interesse mórbido nesse tipo de coisa, é difícil passar desapercebido. Mas essas séries, elas normalmente enrolam demais, assim. 5 episódios para contar uma história que normalmente poderia ser um filme. Eu me senti assim assistindo aquele The Keepers, ou Tentando. Uma história muito interessante sobre o assassinato de uma freira, na verdade o desaparecimento de uma freira, que era um caso misterioso da Igreja Católica que ainda não solucionado. Não aguentei, fica ruminando aquelas informações por tanto tempo que é um saco, eu abandonei. O do Ted Bundy também foi meio difícil de assistir. Quando tem mais imagem de arquivo do que necessariamente entrevista, é mais rico, assim, né? Que é o caso aqui do Assassino Confesso. Eu sabia, na minha concepção, assim, eu tenho um conhecimento, às vezes mais aprofundado, às vezes mais superficial, sobre determinados assassinos da história, lá dos anos 60 e pra frente, ou até mais antigos. E do Harry Lee Lucas, na minha cabeça, ele era o mais prolífero de todos, o que mais matou. Prolífero, né? Palavra errada para se usar para um cara que mata muita gente. Mas, na verdade, esse documentário esmiuça o fato de que ele é um mentiroso compulsivo. E ele viu essas falsas confissões uma maneira de levar uma vida melhor ali na cadeia, né? De ter mais regalias, de não ficar com outros presos, digamos. E aí gira em torno disso, como ele foi capturado, tem muita imagem dele com os policiais dos Texas Rangers, né, que colocaram ele nessas condições, acreditando no que ele falava, dando informações. Então, assim, vai desdobrando para caminhos assim revoltantes, não só com relação ao que esse sujeito inescrupuloso fez, mas também o que a polícia, o posicionamento da polícia ali também fez, né? Resolvendo vários casos, ele confessou mais de 200, 300, ele tem nas palavras dele, quando chegar no final disso aqui vai ter cerca de 500 pessoas, 500 vítimas. E aí tem lá o lado jornalístico da coisa, achando impossível isso ter acontecido, e o lado investigativo por parte da polícia, do tipo, ele tinha informações que só o assassino podia ter. Era esse o argumento básico ali, de um xerife que era tido como um herói, que resolvendo crimes de vários outros estados. Nessa época, isso fica bem claro no documentário do Ted Bundy, não existia diálogo entre os estados. Os estados nos Estados Unidos são bem independentes, né, com suas próprias regras e leis e tal. Então não tinha. Quando um assassino ele mata alguém, muda de estado e mata alguém, já deu um nó na cabeça da investigação, isso lá nos anos 70, 60. Então ele foi aprisionado nos anos 80, 83, se eu não me engano, e aí começou esse monte de confissão sobre os testemunhos dele, né, ele indo até a cena do crime, levando até a cena do crime, e aí os caminhos mais obscuros da coisa toda. Tem lá seus momentos que você fica meio, isso poderia ser melhor enxugado, né, uma coisa mais condensada, mas tem muita imagem de arquivo, né? O Harry Lee Lucas, ele morreu depois dos anos 2000, então tem muita confissão dele, tem depoimentos muito barra pesada também, e tem muitas imagens de policiais, do arquivo policial também. Então é um documentário que vale a pena, só para quem é muito curioso sobre esse assunto, e eu aproveito o gancho também para falar de um dos mais impactantes filmes de serial killer de todos os tempos, que é O Retrato de um Assassino. Harry, Portrait of a Serial Killer, protagonizado pelo Michael Hooker, quando ele não era famoso. Não era muito famoso, né? Acho que de 83, o filme por aí, um pouquinho depois, né? Vinha a público esses casos, os cineastas resolviam retratar no cinema. Então é um filme bem chocante. Talvez, assistindo o documentário e depois vendo o filme, que tipo de laboratório foi feito aí? Que tipo de fidelidade tem? É difícil dizer. Mudou minha concepção do Retrato de um Assassino, que era um filme muito impactante para mim. Mas a atuação do Michael Hooker é absurda nesse filme. É um filme grotesco, assim. Então é só para quem é muito interessado nesse lado mais obscuro da psique humana, que eu recomendo tanto O Assassino Confesso quanto procurar O Retrato de um Assassino também. Valeu!